Olá, meu nome é Tiago e eu e meus colegas vamos falar sobre um padrão de projeto aplicado à comunicação usando portas seriais. Primeiramente, vamos falar sobre sistemas embarcados. Sistemas embarcados são aplicações voltadas a contextos específicos. Eles são completamente diferentes de computadores que foram projetados para uma infinidade de atividades. Por exemplo, enquanto um sistema embarcado está realizando uma única atividade, em seu computador você ouve música, fala com um colega no Facebook, escreve um texto e visualiza um e-mail. Apesar de não percebermos, somos bastante dependentes de sistemas assim. Basta notarmos o uso de relógios digitais, o alarme de nossas casas e veículos, semáforo, sistemas de controle de temperatura como ar-condicionado, micro-ondas, celulares, máquinas de lavar, elevadores e etc. A grande maioria das aplicações em sistemas embarcados são escritas nas linguagens C e C++, devido ao fato das limitações de hardware desses componentes. Como por exemplo, microcontroladores com core de 12 bits, bastante populares, podem endereçar 1 KB de memória de programa e disponibilizam um máximo de 128 bytes de RAM. Ao mesmo tempo em que C é considerada uma linguagem de alto nível, ela possui recursos que permitem ao desenvolvedor acesso direto ao hardware, como uso de ponteiros para manipulação de dados e gerenciamento de memória e operadores para deslocamento de bits. Diversas ferramentas de compilação e debug, como o GCC, CLang e o Tiny, e de profile como o Valgrind, são open source e, portanto, disponíveis para o uso e modificação pela comunidade. Grande parte dos fabricantes de hardware fornecem APIs em, para programação em C, e quando não é o caso, a comunidade oferece vários exemplos nessa linguagem. Usa-se C, C++ também para manutenção de sistemas legados. Vale salientar que grande parte dos algoritmos da camada física de rede são feitos em C, como os algoritmos de roteamento, verificação dos frames e os sockets. Todo o kernel do Linux foi feito em C, e por sinal, o Linux é bastante usado em sistemas embarcados, devido à sua adaptabilidade a diversas arquiteturas, como ARM, IBM PC, PowerPC, Atmel e todos os processadores das famílias da AMD e Intel. Podemos destacar também o uso de padrões voltados a esses tipos de sistemas, como por exemplo os padrões voltados à comunicação via porta serial, que é o tratado nesse screencast, através de comunicação entre periféricos, implementações de máquinas de estado e sistemas multithreading. Bom, agora eu vou falar sobre a parte teórica do padrão de design de portas seriais. Primeiramente, temos esse pequeno roteiro que vai ser seguido, onde eu vou falar sobre a intenção por trás desse padrão. Irei dar a motivação para a criação desse padrão. Irei falar sobre sua aplicabilidade, sua estrutura e, além disso, os objetos participantes. Atenção! Também conhecido como adaptador de comunicação assíncrona, interface serial ou dispositivo serial, tem por intenção encapsular a interface com o hardware de porta serial. Isso quer dizer que o objetivo é diminuir a dependência de software e hardware,
criando um elo entre os dois, como um adaptador. Só que apenas esse adaptador é sensível às mudanças de hardware, diminuindo o trabalho para a criação de softwares que usem dispositivos como esses. Motivação. Por exemplo, tem-se duas equipes trabalhando em um projeto, uma com software e outra com hardware. Seja por qualquer motivo, se a equipe de hardware mudar as características do hardware, isso sem estar usando esse padrão, irá impactar bastante na implementação de software. Essa independência que se tenta criar se torna muito vantajosa, até pela diminuição dos gastos com adaptação de software. Aplicabilidade. Aplicável a qualquer dispositivo de transferência serial de bytes sob instruções de software. Isso quer dizer que é aplicável a qualquer dispositivo que tenha, por exemplo, um driver como controlador. Estrutura. A porta serial é implementada com o gerenciador de porta serial. O gerenciador de porta serial mantém um array de objetos de porta serial. Além disso, o gerenciador mantém o controle de interrupção implementado. Cada objeto de porta serial gerencia os buffers de transmissão e recebimento. Os participantes dos objetos do padrão. Tem o gerenciador de porta serial, a rotina de serviço de interrupção, a porta serial, a fila de transmissão e a fila de recebimento. Conclusão. Usando esse padrão, o código dependente de hardware fica confinado a poucas classes no sistema. Isso faz com que seja mais fácil criar aplicações sobre essa camada que dificilmente mudam, pois ela não depende diretamente do hardware. Obrigado. Para se enviar uma mensagem nesse padrão, é necessário seguir 18 passos. O primeiro passo é o construtor da classe Serial Port Manager instalar a rotina de interrupção de serviço. O segundo passo é o construtor da porta serial inicializar as interrupções, de modo que a interrupção de transmissor vazio seja desabilitado e a interrupção que o recebedor esteja pronto seja habilitado. O terceiro passo é a mensagem entrar na fila da serial porta pela invocação do método RenderTXMessage. Esse método coloca na fila de transmissão a mensagem e checa se essa mensagem é a primeira da fila. Contanto que essa seja a primeira mensagem da fila, essa mensagem será removida da fila e copiada para o buffer de transmissão. Então, a interrupção de transmissor vazio está habilitada. Passo 7. O dispositivo deve habilitar uma interrupção assim que possível. Passo 8. O método Interrupt Service Routine é invocado. O ISR irá pesquisar na classe Serial Ports para selecionar qual dispositivo foi que interrompeu. Passo 10. O método RenderInterrupt da porta serial é invocado. A classe Serial Port chegará ao registrador de status de interrupção para determinar a fonte da interrupção. Caso seja uma interrupção de transmissão, então o método RenderTXInterrupt é invocado. Passo 13. O bit para ser transmitido é copiado para o registrador de dados do dispositivo. Essa sequência de interrupção apresentada é repetida até que todos os bytes sejam transmitidos. Quando a transmissão da mensagem é completada, o evento de transmissão completa é enviado para a teste. Passo 16. Esse evento é direcionado da classe Serial Port Manager para a classe Serial Port. Passo 17. A classe Serial Port checará se a fila de transmissão tem alguma mais mensagem. E por fim, passo 18. Se alguma mensagem é encontrada, a transmissão de mensagem da nova mensagem é iniciada. Se nenhuma mensagem é encontrada, a interrupção de transmissão vazia é desabilitada.
Para receber uma mensagem, é preciso seguir apenas 5 passos. Quando o primeiro byte é recebido, o manipulador de interrupções da classe Serial Port interpreta isso como o tamanho da mensagem. Segundo passo, o manipulador de interrupção continua recebendo bytes até que a mensagem seja completamente recebida. Terceiro passo, nesse ponto, o evento de mensagem recebida completa é despachado para teste. Quarta mensagem. O manipulador de eventos da classe Serial Port alocará a memória para o recebimento da mensagem e para a escrita da nova mensagem na fila de recebimento. Quinto passo. Então, ele limpará tudo do buffer de recebimento para a próxima mensagem.